A história é de uma família que se mudou para um casarão e, chegando lá, tiveram a sua tranquilidade, a sua paz violadas. Esse é o vídeo de hoje no Acervo Maldito. Olá pessoas, como foi a semana? Saca só, a história de hoje é tenebrosa. E é tenebrosa porque é a primeira história que a gente vai estrear do novo quadro do canal aí chamado Testemunho Sombrio. E o que é o Testemunho Sombrio? Esse quadro a gente criou junto com um grupo no Facebook, que a gente criou também, onde os inscritos enviam as suas histórias para serem contadas aqui no canal. Então, hoje a gente estreia esse quadro com história de inscrito. Então o quadro vai chamar Testemunho Sombrio, porque só tem testemunho doido. Quando eu digo doido, eu quero dizer sinistro. Para que a nossa história comece, eu vou pedir para que você tente imaginar o seguinte. Imagine um casarão antigo. Agora imagine que esse casarão é cheio de segredos aí escondidos, ocultos. Essa é a história que o amigo Sérgio Roberto Silva vivenciou. A história que o Sérgio me contou é a seguinte. No ano de 1974, ele e a família dele decidiram se mudar de casa. Falaram, olha, a gente vai mudar de bairro, vai mudar de casa, e nisso eles viviam em São Paulo. Tudo bem que mudança é chata, mas obviamente todo mundo ali se animou com a mudança, só que o lugar para onde eles iam se mudar não era lá aquelas coisas. Era um casarão muito antigo, que estava precisando de muita reforma, estava precisando de um trato porque o lugar estava judiado. Mas eles pensaram, não, a gente muda, né? A gente vai alugar esse casarão, a gente muda para lá, depois a gente vai fazendo umas reforminhas e vai descontando isso aí do aluguel. Bom, foi assim que eles pensaram, foi assim que eles planejaram. Então o pai do Sérgio e toda a família ali se mudaram para um casarão novo. É aquele lance, né? Mudança é um pé no saco, porque você muda, tem que descarregar caminhão, carregar caminhão, ou primeiro carregar, depois descarregar, né? Aí você começa a arrumar a bagunça, você nunca encontra nada do que você procura. Então passa vários dias você arrumando aquela bagunça de mudança. Mas foi o que aconteceu. A família do Sérgio passou alguns dias arrumando toda aquela coisa de mudança, e quando eles pensaram que estavam tranquilos, coisas sinistras começaram a acontecer, e começou com o pai do Sérgio, que começou a ouvir vozes. Mas não é qualquer voz, era alguma coisa que chamava ele pelo nome. É claro que o pai dele ficou meio que no pavor, né? Pô, eu tô ouvindo coisas. Então, ele achou melhor falar com a família, falar, olha, eu não sei o que é, mas de vez em quando eu ouço vozes estranhas me chamando dentro dessa casa. Mas eles deixaram passar e foram vivendo a vida deles. Aliás, o Sérgio explica que o pai dele passava a maior parte do tempo na cozinha, porque ele gosta muito ali de beliscar alguma coisa, de cozinhar, esse tipo de coisa. E eles foram deixando passar, ignoraram, só que foi um erro, porque as coisas que eram piores ainda estavam por vir. Além desse lance todo do pai do Sérgio ouvir vozes, que eles ignoraram aí, aconteceu o seguinte, passou mais alguns dias e as irmãs e irmãos do Sérgio começaram a ter contato com certas coisas inexplicáveis. E o tipo de contato não é voz, porque vai vendo só, eles começaram a ser quase que agredidos por algo invisível. Agredidos por algo invisível, algo que não se podia ver, mas se podia sentir. Acontecia da seguinte forma, sempre que eles passavam aí pela escadaria do casarão, que era um casarão de 2 andares, algo empurrava as irmãs e os irmãos do Sérgio, era como se estivesse tentando derrubar eles da escada ali. Era um empurrão bem violento, uma coisa bem sinistra. E não acontecia só isso não, vai vendo só. Tinha vezes que a família se reunia na sala para assistir TV, como toda a família, estavam lá de noite assistindo seu programa favorito, todo mundo quietinho na sala, e de repente eles viam de relance assim na parede, como se fosse um vulto, mas não era bem um vulto, era uma coisa rápida. Era como se tivesse formando algum tipo de imagem, de rosto na parede. E o Sérgio explica que às vezes era rosto de pessoas, às vezes era rosto de animais ou de criaturas que não dava para explicar, mas era meio de relance. E todo mundo via esses rostos aparecerem nas paredes da casa ali da sala. Só que cada pessoa via uma coisa, obviamente.
Bom, a falta de paz e sossego não ficou só nisso não. Os ataques, os empurrões na escada começaram a ficar cada vez mais violentos. Tanto é que teve uma noite que aconteceu o seguinte: o Sérgio estava deitado lá no quarto dele, dormindo na cama, e ele começou a se debater na cama porque ele estava com uma dor filha da mãe no braço. Era como se algo estivesse apertando o braço dele com muita força. Então ele começou a gritar dentro do quarto. Começou a gritar, o cara ficou apavorado porque o braço doía pra caramba. E ele tinha a impressão de que alguém segurava o braço dele. Só que ele olhava pro lado e ele não via nada. Então toda a família correu até o quarto para ver o que estava acontecendo, né? Porque o garoto gritando lá. E chegando lá, ele explicava: não, meu braço, pai, o meu braço está doendo muito, está doendo demais. E aí eles começaram a ficar com mais medo ainda. Então o pai do Sérgio teve uma ideia. Ele falou: gente, ó, vamos fazer uma oração aqui agora, vamos rezar, vamos dar um jeito aqui, porque tem alguma coisa mesmo errada com essa casa. Então eles fizeram isso e de repente a dor do braço do Sérgio parou. Era como se alguém estivesse segurando o braço e de repente tivesse soltado. Bem, nessa mesma ocasião, assim que o braço do Sérgio parou de doer, ele foi para o banheiro porque ele começou a passar mal. O estômago dele revirou, ele teve aí uma ânsia, ele teve vontade de vomitar. Ele correu para o banheiro. Chegando lá, ele chamou o Hugo, vomitou, é claro. Só que ele vomitou de tanta dor, tá? Segundo ele explica, ele passou mal mesmo. E depois de ele ter vomitado, ele foi dar descarga lá e ele viu que a água da privada começou a ficar preta. A água que vinha da descarga estava completamente preta. Ele ignorou e foi para a pia lavar o rosto, lavar a boca, tudo isso aí, escovar o dente. E mais uma vez, a água preta. Então ele já achou que aquilo não era normal. Ele saiu do banheiro e voltou para o quarto dele. Só que na hora que ele estava passando pela escadaria de novo, o que aconteceu? O mesmo que aconteceu anteriormente com as irmãs dele. Ele foi empurrado, só que ele foi empurrado de uma maneira brutal, que ele caiu na escada, bateu a cabeça e ainda quase que perde a consciência com esse tombo. Bem, aquilo foi a gota d'água. Esses fenômenos já vinham acontecendo, só que naquele dia a intensidade era muito alta, então estava uma coisa meio que agressiva mesmo, perigosa. E no desespero ali, sem saber o que fazer, a melhor solução que eles encontraram foi sair correndo de casa, saíram para fora aí, gritando, desesperados lá no pavor. E alguns vizinhos até ouviram, né? Pensaram que estava acontecendo alguma coisa, que era ladrão, sei lá. E saíram para fora ali para ver o que estava acontecendo e foram conversar com o pai do Sérgio. E o pai do Sérgio falou: olha, tá acontecendo umas coisas estranhas com essa casa. Faz poucos dias que eu tô morando aqui, uns 15 dias, e umas coisas estranhas andam acontecendo. Aí o vizinho falou: olha, sai fora dessa casa. Muda dessa porra aí. Vai embora. É claro que a família já ficou ali, né? Em desespero, no pavor, de boca aberta, né? What the fuck? Bom, aí o vizinho falou: olha, esse casarão aí é maldito. Já aconteceu umas coisas muito estranhas aí. Aliás, a mulher que morava aí, uma senhora, cometeu suicídio. Ela se enforcou na escadaria do casarão. E isso faz pouco tempo. Bom, nessa hora, a mãe do Sérgio ficou espantada, porque vai vendo só, é o seguinte. Ela sabia que acontecia várias coisas estranhas na casa. Aconteceu algumas coisas com ela também, só que algumas das coisas ela não havia contado para ninguém. E aí ela revelou ali na hora o seguinte. Ela falou: nossa, eu até tô arrepiada aqui porque na escadaria ali, no dia que nós mudamos para aquela casa, eu vi uma mulher enforcada, uma coisa pendurada, um corpo pendurado na escadaria. Aí eu meio que dei uma olhada de novo e aquilo sumiu. Ou seja, a mãe do Sérgio, no dia que eles entraram na casa, já tinha visto alguma coisa e não era coisa boa, não. Depois de ouvir a sugestão do vizinho, obviamente toda a família se mudou e foi no dia seguinte. Eles chamaram o caminhão de mudança, já arrumaram uma casa. Aliás, eles quebraram um contrato ali, que era um contrato de 1 ano, de tanto medo, de tanto pavor daquilo que eles vivenciaram ali dentro da casa. Porque seja lá o que for que estava ali, realmente tirou a paz não apenas de uma pessoa, mas de toda a família do Sérgio. E termina assim, ele acabou indo embora e não ficou
nem 30 dias na casa. Ele simplesmente se mandou junto com a família. O que diabos aconteceu na época que o Sérgio e a família viveram naquele casarão? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Para ele e toda a família, o episódio que eles vivenciaram naquela época não é coisa desse mundo, é coisa que está além da nossa explicação. Mas, e você? O que acha dessa história? Conta aqui pra mim nos comentários. Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam, eu vou deixar o link do grupo no Facebook na descrição. Eu estou recolhendo, já tem vários relatos, aliás, eu quero agradecer todo mundo, porque eu já li vários relatos, tem cada história, uma mais cabeluda que a outra. E são histórias para serem contadas aqui. Então, se alguém quiser participar do grupo Testemunho Sombrio, eu vou deixar o link na descrição, você vai lá e conta a sua história. Só que, por favor, leia as regras do grupo antes de sair escrevendo qualquer coisa. Quero mandar um abraço para um amigo meu, o Fábio, do canal Anos Incríveis, que ele de vez em quando me ajuda aqui. Aliás, aquela música que eu fiz de um dos vídeos de alienígena, o pessoal gostou, foi ele que fez. Pra você ter uma ideia, o cara é talentoso demais, né? Fora da brincadeira. Pra você ter uma ideia, o Fábio ele é fã de Chaves, né? Do Chaves, Seu Madruga, Chiquinha. Ele conheceu o elenco todo dos que estavam vivos ainda. Aliás, ele chegou a tocar piano pro Chaves na casa do Chaves. Aí ele foi a última pessoa de fora da família, a ver o Chaves vivo, a se encontrar com ele. Infelizmente, ele já estava ruim, né? Ele já estava passando mal. Mas é aquele fato. O Fábio é fã de Chaves, ele conseguiu ir lá na casa do Chaves, tinha amizade com ele, chegou a tocar piano para ele. Eu vou deixar o link aí do canal do Fábio, porque ele tem um trabalho muito bacana, ele tem bastante coisa interessante. Ele é músico, ele é desenhista, ele é pesquisador, o cara é tipo um bombril, mínima utilidade, né? Se gostou desse vídeo, dá joinha, compartilhe ele em suas redes sociais. E se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Eu vou embora e vou voltar depois para ler os comentários de vocês, que eu quero saber o que vocês acharam da história do Sérgio. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!